Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Eleazar Canaveiro, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no município de Barreirinhas. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Raposo, primeiro vice-presidente, pastor Raifran Batista, e na pessoa do pastor Rosivaldo, louvar a Deus pela Secretaria de Educação Cristã. Neste segundo trimestre de 2026, as nossas lições bíblicas, elas estão voltadas para o tema Homens dos quais o mundo não era digno. Iremos aprender sobre o legado de Abraão, de Isaque e de Jacó. A lição de número 1, 5 de abril de 2026, dia da Páscoa, tem como tema Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Texto áureo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1. Verdade prática. O chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. A leitura diária está em Gênesis, capítulo de número 12, versículos 17 e 18, sobre o tema Deus zela pelos que Ele chama. Gênesis, capítulo de número 12, e versículos 17 e 18, diz o seguinte: porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? Naqueles dias, nos tempos antigos, do mundo antigo, um homem era identificado pela sua posição como membro da casa de seu pai. Tema como terra, família e herança eram alguns dos elementos mais significativos da sociedade. Ou seja, quando o pai morria, o herdeiro assumia todas as responsabilidades atreladas a ele. E a terra, para os pastores, para os agricultores, era um meio de sobrevivência, enquanto para os moradores das cidades, a terra representava a identidade política. Ao deixar a casa de seu pai, Abrão estava abrindo mão de sua herança, de seu direito à propriedade da família. E quando ele se dispôs a deixar o seu lugar na casa de seu pai, ele ali estava agora entregando a sua segurança, a sua sobrevivência, a sua identidade e seu futuro nas mãos daqueles que o chamou. Ele confiou naquele que o chamou. Sair para uma terra que não conhecia, mas quem o chamou, como diz a Bíblia, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Atos, capítulo de número 20, versículo 28, diz que é o Deus Espírito Santo. É quem escolhe ministro ao altar da sua casa. E esse Deus é exatamente Ele que escolhe, chama, capacita, prepara, envia e cuida. E não deixa falta nada. Porque a Bíblia diz que eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E quando Abrão, pela necessidade, pela fome de
estava causando a terra de Canaã, veja como Deus faz. Deus traz ele com uma promessa para a terra que mana leite e mel. Mas chegando ali, Deus cria uma situação. Talvez por falta de chuva, veio aparecer uma grande fome. E Abraão agora é preciso descer para o Egito. E quando chega no Egito, outra situação. Veja como Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. Naqueles dias antigos, um rei ou alguém de muito poder quisesse tomar uma mulher para o seu harém, ele negociaria com o irmão da mulher. Então, por isso, Abraão disse que Sarai dissesse que ele era o seu irmão. Por isso, ele usou dessa astúcia. De qualquer forma, nós entendemos que aí parece que ele fraquejou um pouquinho na fé, né? Mas nós não queremos entrar nesses detalhes. Porém, Deus que cuida daquele que chama, Deus que cuida daqueles que ele envia, que ele prepara, que ele capacita. Deus é Senhor para continuar cuidando de cada um daqueles que chama. E como o rei ou alguém poderoso negociava com o irmão da mulher, e porque o marido já estava na fila de ser morto e ele não queria morrer. Então, por isso ele disse isso. E a segunda coisa aqui é que Deus é quem cuida de quem ele chama. É que o que Deus fez? Deus criou um tipo de enfermidade, um tipo de praga. A Bíblia não fala qual era a praga. Mas o que acontecia naquele mundo antigo? No mundo antigo, toda doença era considerada um reflexo, né, de uma ira de um deus ou de deuses. Por quê? Porque as doenças ou as pragas, elas não eram vistas como causa física, eram vistas como um ato divino de um Deus que estava irado porque alguém pecou ou violou algum costume. Então, o que Deus fez? Deus causou praga, doença no faraó para que ele não tocasse em Sarai, a esposa de Abraão. Pois, meus queridos, esse texto, ele nos abre a mente para nós entendermos aonde nós formos, aonde nós estivermos, nós estaremos sob o cuidado e a proteção de Deus. Mesmo Abraão, parecendo que deixou de ter fé em Deus, mas mesmo assim Deus cuidou, não deixou que Faraó tocasse na sua esposa. E Abraão sai de Canaã porque havia uma fome terrível. Vai para o Egito e sai do Egito agora rico. Veja como Deus faz. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. E quero aqui deixar uma palavra e dizer que ame a escola bíblica dominical. Incentive a sua família para ir à escola bíblica dominical. Eu amo a escola bíblica dominical. Eu cresci dentro da escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical é o maior educandário que existe na face da terra. Deus abençoe. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.